Então, eu tenho visto muita gente falando por aí sobre que a constelação está adoecendo, que os campos ficam abertos, pare de abrir campos, fechem os campos. E me parece muito falta de informação na realidade. E vou explicar por quê. Porque no momento que um sintoma surge é porque o campo já está aberto. Tem umas figuras que não foram fechadas, seja na parte existencial do cliente ou na parte transgeracional. No momento que o constelador se propõe a, junto com o cliente, ambos olharem para aquilo que está em aberto e que não foi fechado definitivamente na vida desse cliente, cabe ao constelador ele ter capacidade suficiente para conseguir, junto ao cliente, dar fechamento àquela situação. Então, me desculpe quem tá falando por aí que fazer constelação, tá? É abrir campo. Não, não é abrir campo. É mostrar quais são os campos que ainda estão abertos, necessitando ser fechados. Se o constelador não tem capacitação para trabalhar uma questão do cliente que surge num campo fenomenológico, porque já está aberta e esse cliente está adoecendo, e junto com o cliente conseguirem dar fechamento àquela situação, então ele não pode fazer constelação familiar. É simples isso. Então, não é constelação familiar, não é abrir campo, gente. Constelação familiar é olhar para os campos que já estão abertos e dar fechamento para isso. Aliás, não é campo aberto, campo fechado, são figuras abertas no campo do cliente. Vamos falar isso com toda a clareza do mundo. O cliente no campo dele, dentro do campo do cliente, existem figuras abertas. São essas figuras que vão adoecer. Então, nós precisamos, sim, no momento que surge um sintoma na vida do cliente, olhar qual é essa figura que precisa ser fechada. Ponto. É fechar a figura. O que eu estou trazendo aqui hoje, nesse depoimento, é básico. E o que eu tenho visto por aí nas redes sociais, inclusive de terapeutas, é muita desinformação. Então, me desculpe, tá? Eu não sei o que estão explicando por aí. Nós temos uma formação que ensina, tá? E que ensina com muita seriedade. Tenho visto até alguns consteladores, assim, preocupados, né? Nath, estão falando que constelação tem que fechar campo, porque senão... Cara, o que vocês estudaram? Estudaram gestalterapia? Na minha formação tem gestalterapia, viu? Desculpa, tá? Mas a gestalterapia, ela é fantástica para isso, para nós entender como é que nós vamos ter que fechar essas figuras que estão em aberto no campo fenomenológico de cada um dos indivíduos. Ponto. Se eu estou trabalhando com uma abordagem fenomenológica, eu tenho que entender de fenomenologia. Eu tenho que entender de psiquismo. Se eu não me entendo disso, não trabalha com isso.